Olá pessoal. Bom, depois do último encontro, algumas perguntas foram colocadas. A primeira foi se existem cursos para formar profissionais nessa área do vinho. Sim, na universidade que eu conheço só lá no sul. Aqui para cá não tem universidade formando, que eu saiba. Pode ser que já tenham sido criadas. Porém, cursos para formar sommelier, que é o profissional, depois eu vou explicar o que é o sommelier, e também para amadores como eu fiz vários cursos nesse formato. E a principal entidade mais tradicional é a ABS, Associação Brasileira de Sommelier, que fica ali na Praia do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Bem, nós vimos no último encontro, nós falamos sobre o vinho branco, o rosé e o tinto. E ficamos de entender melhor, conhecer o espumante, o vinho espumante e o vinho de sobremesa. Então vamos aos trabalhos. Já que eu estou com o uniforme de trabalho, Existem dois métodos mais conhecidos para produzir os espumantes. Um é o Charmat e o outro é o Champenoise. É quando o vinho vai sofrer a segunda fermentação. Na primeira fermentação ele fica assim, natural, sem borbulhas, tranquilo. Na segunda fermentação provocada pelo enólogo, ele recebe a espuma, as borbulhas, ou perlage, que dá o nome ao vinho. Vamos entender as diferenças entre os dois métodos. No método Charmat, essa segunda fermentação para provocar a espuma, ela é produzida dentro de grandes tanques de aço inox, para 20 mil litros, coisa enorme. Também chamado de autoclaves. O processo é mais rápido, econômico e fica um custo menor. Já o método Champenoise, que foi criado, tudo isso foi criado lá na França, que é considerado mais nobre, porque essa segunda fermentação ela é produzida dentro da própria garrafa. É uma técnica, ela é mais demorada, requer mais cuidados na sua produção e por isso também fica um pouco mais caro. Bom, para falar as pessoas me perguntaram também sobre o champanhe. Por que o champanhe só pode ser produzido na França e na região de Champagne, não sei o quê? Olha, isso não é uma invenção dos franceses. Os portugueses criaram o vinho do Porto e fizeram a região demarcada. Ou seja, só dentro daquela região pode se produzir essa espécie de vinho. O vinho do Porto é uma região demarcada no Douro, uma região de Portugal, e foi oficializada, foi criada por lei em 1756. O champanhe só foi registrado como região demarcada, por lei e tal, em 1927. Ou seja, os portugueses saíram na frente. Bom, essa lei que estabelece as condições necessárias para você colocar o nome champanhe no rótulo, ela basicamente são vários detalhes que a lei especifica. Mas os três principais, mais conhecidos e que é realmente determinante para produzir o champanhe, são estar dentro daquela região demarcada de Champagne, na região de Champagne. O segundo quesito é ser produzido pelo método Champenoise, esse que eu já expliquei, que é produzido, a segunda fermentação é produzida dentro da garrafa e não naquelas grandes autoclaves. O terceiro elemento necessário para se observar pela lei é ser elaborado com 3 uvas. É obrigatório que seja produzido com 3 uvas, que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Para vocês terem uma ideia, o champanhe é um vinho branco, é um vinho espumante branco. Das 3 uvas, só a Chardonnay é uma uva branca. A uva Pinot Noir e a uva Pinot Meunier, elas são uvas tintas, mas produzem o vinho branco, o champanhe. Bem, hoje ficamos por aqui. No próximo encontro nós vamos falar, vocês vão conhecer, eu vou explicar, o uso correto das taças, tanto no seu formato, vocês veem que o formato são diferentes, como no manuseio. Também vou falar sobre a temperatura para se tomar cada tipo de vinho,
o vinho branco, o espumante, o tinto e o de sobremesa, tá? Então, até o próximo encontro. Um abraço.